Boa noite, dando seguimento às nossas aulas sobre a parábola do bambu. Hoje vamos para a terceira aula que tem como tema que o bambu tem raízes profundas. O bambu, como a gente viu na aula anterior, ele cresce para cima, só que para ele alcançar grandes alturas ele tem que ter uma boa profundidade. Ele só consegue crescer para cima porque ele cresceu para baixo. Sem a sustentação das raízes, ele não consegue crescer para cima sem cair. Por mais que ele cresça, vai chegar uma hora que ele vai cair. E sem as raízes profundas não tem sustentação, ele não consegue grudar na terra de uma forma que o peso seja suportado quando vir o vento. Então as raízes elas são uma parte muito essencial para que o bambu cresça, né? O bambu chinês ele tem uma característica interessante que ele fica 4 anos criando raízes, né? Quando ele está criando raízes em cima só se vê um broto pequenininho, algo bem discreto, mas dentro da terra ele está se espalhando, ele está assim embrenhando na terra, se fixando nas pedras, se fixando nas raízes, entrelaçando. Então isso faz com que depois dos 4 anos, no 5º ano ele comece a crescer. Então ele tem essa parte bem dividida, né? A parte de criar raízes, a fase de criar raízes e a fase de crescer. Uma antecede a outra, não tem como ele crescer e depois criar raízes. Ele primeiro precisa ter as raízes para depois crescer, né? E ele pode chegar a 24 metros de altura. E na nossa fé não é diferente, a gente precisa de raízes profundas para crescer. A gente precisa de raízes fortes para que a gente possa alcançar o céu. Caso contrário, quando virem as dificuldades, os problemas, as adversidades que são normais à vida, a nossa fé não vai sustentar, né? Ter raiz profunda leva tempo, exige esforço, exige perseverança e empenho para que nossa fé seja realmente genuína e firme. Os resultados imediatos, são frustrantes e podem até ser ilusórios. Você pode se iludir, nossa, como eu estou bem, como eu estou crescendo rápido na fé. Porque isso pode ser um perigo, a gente não pode estar analisando nossa fé profundamente. A gente precisa ter paciência para passar pelo deserto, para passar pela escola do Senhor que purifica a nossa fé, edifica, fortalece. Todos os homens de Deus passam por um processo de fortificação da fé, né? Onde vai crescer em todos os frutos do Espírito Santo, humildade, dependência de Deus. As raízes, elas têm que ser profundas e firmes, né? Como o nosso destino é o céu, isso está totalmente ligado à profundidade da nossa fé, quão forte é a nossa fé para suportar as dificuldades. Um dia eu fui colocar uma cerca com o Renato, meu cunhado, e a gente colocou, furou, fez os furos, colocou as estacas, só que a gente percebeu que a profundidade que a gente cavou não foi suficiente, a gente teve que escorar as estacas para dar mais sustentação, mas se a estaca fosse maior, a gente poderia cavar mais profundo e a estaca seria cada vez mais firme. Da mesma forma, um edifício, um prédio, ele tem alicerces profundos para que ele possa crescer, para que ele possa ser edificado e aquele alicerce ser uma base sólida para sustentar o peso dele. E em Deus, a gente tem esse alicerce, né? A gente pode confiar a nossa fé em Deus, né? Em Salmo 25, versículo 3, diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então em Deus a gente pode esperar, em Deus a gente pode confiar, podemos depositar a nossa fé e não seremos decepcionados, né? Ele é o alicerce firme para a nossa fé, em quem podemos acreditar. Também as raízes são responsáveis por captar o alimento. Além de sustentar fisicamente, as raízes recolhem nutrientes da planta para a planta, né? Recolhem do solo para a planta. Da mesma forma, a nossa fé, as nossas raízes, elas precisam estar procurando
nutrientes para a nossa fé, por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, que a nossa fé ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida. E isso a gente precisa realmente dedicar para alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, por meio de oração, canções, convívio cristão, aulas, estudos. Tudo isso nos fortalece espiritualmente, tudo isso faz com que a nossa vida seja centrada em Deus e a gente seja alicerçado em Deus, firmados na verdade, nas suas promessas. As obras são consequências da fé. Da mesma forma que a fé sem obras é morta, as obras sem fé, elas são inúteis, elas não realmente são o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente tenha fé e por meio dessa fé, isso produz as obras. Por meio de nossas raízes, a gente cresça para o céu. Em João 15, a gente vai ler versículo 1, versículo 4 e 5. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus realmente também, como ele sendo Deus, ele é a base da nossa fé. Temos fé em Jesus, somos cristãos, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a divina Trindade. E ele diz que é a videira, ele é a árvore em que podemos ser conectados e receber os nutrientes e também, por meio desses nutrientes, dar frutos. Então nossa conexão, nosso relacionamento com Deus, com Jesus, faz toda a diferença na nossa fé. Ele é a base da nossa fé. Também as raízes, elas são escondidas. Você não fica vendo as raízes da árvore, ela é escondida. Você não vê os alicerces de um prédio, de uma casa. Elas são abaixo da terra. Da mesma forma, nosso relacionamento com Deus é construído assim, no secreto, no nosso quarto, na nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Só eu e Deus sabemos como está o nosso relacionamento. O essencial, o que é realmente essencial, ele é invisível aos olhos. E ter um relacionamento profundo é o segredo de ter uma fé firme e inabalável. Um relacionamento com Deus profundo é o segredo para ter uma fé firme e inabalável. E isso se constrói na intimidade, quando a gente divide a nossa vida com Deus, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente é transparente, sincero com Deus. Esse relacionamento ele vai crescendo. Em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sob a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então aí a gente tem duas casas, aparentemente elas são bem parecidas e semelhantes, podem até ser vizinhas. E nessas duas casas que Jesus usa essa parábola, ele diz que nas duas casas transbordaram os rios, sopraram os ventos e choveu. Nas duas casas aconteceu a mesma coisa. Só que uma caiu e a outra não. A diferença era o alicerce. Uma tinha os seus alicerces fincados na rocha. Ou os seus alicerces, eles não eram firmes, eles estavam sobre a areia. E quando aconteceu todos esses eventos naturais, a casa caiu. Então a nossa fé ela tem que estar alicerçada na rocha, alicerçada em Deus, alicerçada em Jesus. Realmente praticar, ouvir e praticar a vontade de Deus. Precisamos realmente ser sinceros, termos uma vida na luz, não de aparências, não de máscaras. Não ficar fingindo ou mentindo para as pessoas, vivendo de aparência. Essas coisas só trazem trevas para a nossa vida e nos impede de ter um relacionamento profundo com Deus e uma fé firme. E além disso, as mentiras, a buscar
ter uma imagem, uma reputação boa nos leva a uma escravidão, e não é essa a vida que Deus quer para nós. Em Salmo 32, do 3 ao 5 diz: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, quando a gente recolhe isso, quando a gente vive com pecados escondidos, com pecados de estimação, com máscaras, com fingimento, isso suga a nossa vida, suga o nosso vigor, suga a nossa estrutura e faz com que a gente tenha uma vida escravizada e infeliz, e não é essa a vida que Deus quer. Então que a gente seja sincero, transparente diante de Deus, diante das pessoas, sem medo de demonstrar a nossa fraqueza, as nossas dificuldades, e buscar em Deus a transformação, buscar em Deus o perdão, buscar em Deus o arrependimento, buscar em Deus a transformação da nossa vida, para vivermos uma vida verdadeira com Deus, a vida plena que Deus tem para nós. E as raízes, elas não ficam escondidas para sempre, né? Com o passar do tempo, as raízes de uma árvore, elas vêm para a superfície, né? E também as coisas que sustentam a nossa fé, a verdade da nossa fé, ela vai sendo revelada pelas coisas que a gente fala, as decisões que a gente toma, como a gente reage aos problemas. Diversas formas mostram, diversos acontecimentos mostram como está a nossa fé, mostram o que está no nosso interior. Então, quanto mais sinceros e transparentes a gente for, melhor para nós, e isso vai potencializar o agir de Deus em nossas vidas. Acalentar o pecado, criar pecados de estimação é o perigo para a nossa fé, né? Isso leva à destruição, né? Como se a gente criasse um elefante dentro de casa, né? No começo ele é pequeno, não tem nada não, é só uma mentirinha, não tem nada não, é só um vídeo pornográfico. Mas isso é muito sério, né? Isso tem consequências muito drásticas em nossa vida, e isso está em jogo a nossa salvação. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, o maior perigo da nossa fé é plantar para a nossa carne, é pecar, né? É permanecer escravizados do pecado, mesmo Deus nos libertando, né? Não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Então a gente tem que analisar, né? Como está a minha raiz, né? Como está a minha fé? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha firmeza nas promessas, na palavra de Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Ou eu estou balançado com o pecado, ou eu estou querendo desistir, ou estou meio sem fé, meio desanimado, meio realmente sem esperança nas promessas, no agir de Deus, no amor dele, no poder, em sua justiça. Ou minha fé está firme, eu estou realmente crescendo com Deus, conhecendo cada vez mais Deus, porque Deus, ele é infinito, a gente nunca vai poder dizer eu conheço a Deus plenamente, não. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente conhece Ele. Quanto mais profundo a gente vai na palavra, mais a gente entende, mais a gente compreende a Deus, mais a gente é alimentado e cresce espiritualmente. E o nosso alvo é crescer a maturidade à medida de Jesus, como diz na palavra. Como está a minha fé? Ela está firmada na verdade, ou ela está cheia de pecados? Ou minha fé está rasa? Como minha fé está? E para finalizar, Filipenses 1,6 diz: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus, que nos atraiu, que nos convenceu do teu amor, do pecado, da justiça, que nos trouxe para perto dele, que nos deu fé em Jesus,
dele ter morrido e ressuscitado no terceiro dia, hoje está ao lado direito de Deus, intercedendo por nós, Ele que tem caminhado conosco em cada desafio, em cada situação, Ele que nos perdoou os nossos pecados, deu o Teu Santo Espírito para habitar em nós, Ele está fazendo uma obra em nós e claramente, se a gente continuar firme, essa obra vai ser completada até o dia de Cristo. Essa obra está sendo dia após dia, não é uma obra que não anda, é uma obra que continua, que a gente possa ser ativos nessa obra de Deus em nossas vidas, essa obra de santificação, e que as nossas raízes possam estar profundas em Deus, em Jesus, na Sua palavra, que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que a gente possa ter raízes profundas para suportar as dificuldades e as provações dessa vida. Que Deus nos abençoe.